Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Hoje estamos falando sobre o espírito e a organização celular. Estou com a doutora Elisa Pacheco, que é biomédica e professora da área de bioquímica. Bom, Elisa, no bloco anterior a gente começou a falar um pouquinho, né, da mitocôndria, né, do ATP, né? E como que se processa, então, esse movimento dentro da célula até a gente poder entender a atuação espiritual? Então, assim, essa mitocôndria, então, que produz esse ATP, existe um mecanismo bastante complexo, né, através do qual esse ATP será, enfim, produzido. E, de novo, a gente sempre acreditou no mecanismo automático, né, sem interferência nenhuma. E a gente tem um número já estabelecido há muito tempo de que cada molécula, cada mol de glicose levaria à produção de 38 mols de ATP no final desse processo. Isso através dos experimentos chegaram a esse número. No entanto, o que acontece já há uns 15 anos? Esse número de 1 mol de glicose levando a 38 mols de ATP tem sido discutido, né? Tem pesquisadores propondo que não é esse número, que são 32 mols de ATP, na verdade. Então, quer dizer, esse número, ele não está extremamente fechado, né? Ele está sendo discutido. Aí, quando você vai olhar nas referências de André Luiz, o que ele fala dessa cadeia respiratória, dessa produção de ATP? Ele fala que é um dos momentos de extrema interação do espírito com a matéria, né? Que é um momento de uma interação sutil do espírito na matéria, transmitindo energia. E daí, a gente então para questionar, né? Então, será que é por isso que esse número de ATP está sendo discutido há tanto tempo, né? Não se consegue fechar esse número, né? Será que a forma como eu conduzo inconscientemente, por enquanto, né, essa produção de energia pode me dar um rendimento energético maior ou menor? Essa é uma possibilidade, isso é uma discussão, né? Mas nós, do ponto de vista espiritual, acreditamos nisso de maneira importante, né? Porque o André Luiz fala claramente em vários momentos dessa interferência do espírito na cadeia respiratória, que é o processo através do qual ocorre a produção de ATP, né? E essa história desse número está sendo discutido, para nós é um ponto bastante interessante, né? Essa produção, ela envolve um transporte de elétrons, né? Um processo que os elétrons se movimentam na cadeia respiratória. E a gente acredita que nesta passagem de elétrons existe a interação do espírito na matéria. Isso, qual seria a importância para nós, né? A gente pensar em tudo isso, né? Pensar que o espírito pode interferir na organização celular. Eu acho que é extremamente importante porque a gente vai percebendo o nosso papel na nossa própria organização do corpo como um todo. E isso a gente pode então estender para a saúde, para bem-estar, para viver uma vida melhor, né? Então a gente pegou aqui alguns detalhes, tem inúmeros outros, né? O André Luiz fala da resposta imunológica e hoje mais do que nunca, de novo a imunologia tem claro isso, que o estado emocional, mental da pessoa interfere numa boa resposta imunológica, né? Então, eu acho que o mais importante da gente levantar essa discussão é justamente a gente entender que nós não somos meros espectadores de nós mesmos, certo, né? Que nós temos que interferir para que eu tenha uma célula mais organizada, mais harmônica, né? Através de N possibilidades. A gente citou algumas, mas eu posso pensar na água, que corresponde a 70% da estrutura celular, e a gente sabe que o magnetismo interfere diretamente nessa água, né? E a gente consegue ver, né, daí que, muito embora a gente tenha uma organização, essa organização não está predeterminada, né? A influência que ela pode sofrer por nós mesmos, né, da nossa harmonia ou não, né, os processos que podem ser desencadeados, né? Então, exatamente, né? A gente tem que apagar um pouco essa ideia de automatismo, porque senão a gente acaba entendendo que a doença existe porque existe,
né? Que eu, na verdade, sou uma vítima dessa doença, que eu não posso ter uma participação ativa nessa recuperação. E quando, na verdade, a gente já sabe que não, né? Tem inúmeros processos de câncer, de estudo de câncer, por exemplo, mostrando isso, que a atitude do doente diante da doença é extremamente importante para uma recuperação ou não, né? Ou mesmo que você não consiga se curar, mas você tem uma qualidade de vida mais adequada. Bem melhor, com certeza. Né? Bom, Elisa, nosso bloco de entrevistas fica por aqui e você que está em casa já sabe, mande para nós a sua sugestão, o seu comentário através do e-mail cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, doutora Elisa, muito obrigado, Giovana. Como a doutora Elisa colocou, é muito interessante a gente observar a cronologia da colocação dos dados científicos que foram feitos na época do lançamento do livro Evolução em Dois Mundos e do aparecimento dessas verdades científicas que hoje inserem esse livro como um livro científico, na verdade. Porque na época em que ele foi lançado, era um dogma, era uma coisa inquestionável, que quem mandava na célula era o núcleo, por exemplo. E André Luiz vem nos dizer que não é, que é o citoplasma. E é importante a gente ressaltar o seguinte, que André Luiz coloca, entre outras coisas, que a interferência do espírito sobre a célula, que o comando que o espírito tem sobre a célula, vai se dar através dos centríolos. Centríolos são estruturas feitas a partir de microtúbulos, como se fossem pequenos vasinhos dentro da célula. E interessante que hoje em dia, o Dr. Jeffrey Satinover, no seu livro O Cérebro Quântico, ele chama a atenção de que são esses microtúbulos amplificadores quânticos que passariam sinais de uma inteligência de um observador para comandar o metabolismo celular. Vejam vocês, em 2009, 2010, Jeffrey Satinover fala alguma coisa que já tinha sido afirmado por André Luiz, numa época em que nós acreditávamos que quem mandava na nossa biologia eram os nossos genes. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade. O André chama ainda a atenção da mitocôndria, como a doutora Elisa colocou muito bem, a relação importantíssima entre a mitocôndria e a interação corpo-espírito. A produção de ectoplasma, a partir da respiração celular, produzindo essa energia, essa matéria que é supraluminar, uma matéria de transição, que é esse ectoplasma, constituindo a nossa interface. E tantos outros assuntos tão importantes, palpitantes. Lendo o livro, a gente aborda outras coisas que ainda estão para serem esclarecidas pela própria ciência, que nos fazem considerar esse um dos mais importantes livros do nosso século e do próximo século, provavelmente. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse programa e espero poder contar com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Muito obrigado e até lá!